um primeiro tema muito interessante, que é o efeito Casimir, né? A relação, como funciona, para que a gente possa entender o que vem depois, que nós iremos falar sobre antigravidade, as possibilidades de criar um aparelho antigravitacional, né? E a energia do universo, a energia de plasma, essa energia que cria todas as coisas, essa energia que cria até a gravidade. Então, existe uma força que atua sobre a matéria, que tem a tendência de unir elementos da tabela periódica. Diogo, o que você acha sobre esse tema? Pronto, tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Na verdade, o efeito Casimir, né, que foi uma teoria estipulada na década de 20 ou 30, se não me engano agora, ele é exatamente a face experienciável ou experimental. Depois essa experiência acabou sendo feita na era moderna, tá, galera? Do chamado energia de ponto zero. Energia de ponto zero é o que explica uma série de fenômenos, deveria explicar. Ela é uma teoria em modelo, tá, gente? Ela é um modelo teórico, ou seja, ela está sendo desvendada aos poucos como algo observável. Então a gente tem que encarar ela como um modelo para fazer a explicação de uma série de coisas até então sem explicação que poderiam ser observadas dentro do universo da física. E nesse caso, da física quântica, né? Então, o que acontece? A teoria do ponto zero é que o que seria esse experimento? Você colocar duas placas de qualquer material, no caso poderiam ser duas placas de metal, dentro de um vácuo, dentro de uma câmara completamente blindada que conseguisse suportar vácuo quase que absoluto, tá? E no momento em que você colocasse essas duas placas ali, mesmo que isso tivesse suspenso em um ponto ignorado do espaço sideral, essas placas iriam se atrair. O resultado seria que elas se encontrariam no meio, tá? O interessante é isso. Elas teriam que ter a mesma massa, etc e tal, e elas se deslocariam ambas e se encontrariam no meio, tá? No momento em que isso acontece, seria a teoria de que existe uma coisa chamada ponto zero de energia. Ponto zero de energia, por volta da década de 20, teve muita gente trabalhando teorias de ponto zero. Uma delas foi a criação da teoria do táquion, tá? Eu escrevi uma teoria de táquion também, mas ela é obviamente baseada na teoria do táquion original. O que é a teoria do táquion original? Que você tem partículas que conseguem ser mais rápidas que a luz, porque elas têm um funcionamento contrário ao funcionamento universal que você espera. Qual é o funcionamento universal que se espera? Você ter ganho energético para propelir o corpo. Então, conforme um corpo é alimentado com energia, mais propulsão, velocidade e deslocamento esse corpo vai poder influenciar, né? Aumentar, no caso, se você aumentar a taxa de energia, e vai influenciar no seu deslocamento espacial, dentro de qualquer escala que você esteja usando para observação espacial. Então, o que o táquion faz, por exemplo? Ele seria uma partícula idealizada, que funciona da forma oposta. Quanto mais ele reduz a taxa energética, desce, Nanuque, quanto mais ele reduz a taxa energética, mais ele se locomove rápido. Então, conforme ele tende a cortar a taxa energética dele tendendo a zero, ele começa a tender a se deslocar em velocidade tendendo ao infinito. A primeira coisa que vocês têm que entender, gente, é que existem várias diversidades na palavra infinito. Infinito não é uma coisa constante, perene e única. Existem
diversas modalidades de infinitude, tá? Agora eu vou dar uma pausa, vamos falar de diversas modalidades de infinitude. Eu quero ver a galera que está acompanhando, quem concorda e quem discorda que existem vários tipos de infinito. Conforme as respostas, logo depois a gente continua a desenvolver isso para que a gente possa voltar para o experimento e depois a gente possa voltar para os outros tópicos. Então, galera, vocês acham? O que vocês acham? Enquanto isso, Diogo, eu vou falando aqui. Eu queria mandar um grande abraço aí para Jamie Solo, né? Um grande abraço para você. Quem está chegando agora, Cícero Silva, boa noite para você também. E galera, se vocês puderem aí, estar colocando seu like, deixando seu like, clica aí com o seu dedão ou com o seu clique do mouse no like aí para poder ajudar, né? Porque ajuda o canal, o vídeo, né, a se propagar aí pela internet afora e talvez até chegar em alta no YouTube, que eu acho bem difícil, né? Pode continuar, Diogo. Áudio desligado. Não, já liguei. Então, conte aí para pensar sobre o caso. Então, ufológico, é o seguinte: eu estou fazendo uma afirmação de que a infinitude não é uma coisa única. Você pode ter vários tipos, modelos e tamanhos de infinitude. Um infinito pode ser maior que um outro infinito. E aí eu fiz a pergunta, se vocês concordam com isso, quem concorda, quem não concorda, e logo depois eu vou desenvolver a questão. Então, Ed Coelho concorda, Bellatrix Harris concorda, basicamente a galera concorda. Tem alguém que discorde? Vamos lá, 30 segundos, vamos ver se tem alguém que discorde. Enquanto o pessoal está aí discordando, enquanto o pessoal está discordando ou concordando, eu vou falar aqui para o pessoal o seguinte, nos comentários aqui, eu creio que existe também, a gente tem moderadores aqui, Bellatrix Harris é a moderadora do canal, né? E por enquanto é só ela. Mas tem um robozinho chamado Nightbot. É provável que ele entre em ação a qualquer momento aí, e ele pode estar excluindo comentários que talvez não sejam assim, comentários que tenham algum problema. Então eu posso estar trazendo o comentário de volta. Existe a possibilidade sim, mas não é o caso que possa acontecer, né? Então um grande abraço aí, continua aí, Diogo, pode falar. Então, o que acontece? Bom, o Cláudio Machado falou uma coisa bastante interessante, que o infinito é algo sem fim dentro do nosso parâmetro de compreensão. Ficou bonita essa frase, mas não é por aí a resolução dessa questão. O que acontece? Existem coisas infinitas? Sim, elas existem. Dentro da matemática, então, a gente tem vários exemplos. Mas, por exemplo, quando e como uma infinitude pode ser maior que outra infinitude? Vou dar um exemplo básico. A infinitude dos números pares e ímpares obrigatoriamente terá de ser de o dobro menos 1 algarismo comparado com a infinitude dos números pares. Entenderam? É uma questão de periodicidade. Se você extrapolar todos os números ímpares possíveis no universo, você encontra uma infinitude legítima. Se você fizer isso com os números pares e os números ímpares, você encontra o dobro mais 1 dessa infinitude. Por que o dobro mais 1? Porque 0 não é nem par nem ímpar, tá, galera? Então, vocês entenderam agora que sim, que a gente tem como ter a infinitude dos números primos. Entendeu? Aliás, nem se sabe se números primos podem tender ao infinito, mas vamos criar um universo em que a gente aceita que eles possam. A infinitude dos números primos será invariavelmente inferior em extensão à infinitude dos números pares,
e a infinitude dos números imaginários. Entendeu? Então, basicamente é isso. O que a gente está discutindo aqui, que é a base da compreensão da energia de ponto zero, que é quando você vira e fala, não existe atividade atômica observável, ambiental, nenhuma acontecendo. Subatômica tem, porque a gente tem milhares de corpos pumping aparecendo dentro de um espaço que supostamente seria vazio. Mas vamos falar de partículas maiores, qualquer coisa já do tamanho de um íon para mais, entendeu? Aquele espaço ali está livre, você não tem atividade daquilo, e no momento em que você testa o ambiente, você descobre que acontece uma força que talvez atraia os corpos um na direção do outro, talvez repila os corpos um contra o outro, tá? E basicamente isso daí tá dando microfonia a alguém aí. Isso daí é basicamente o... Sinal que vocês estão me ouvindo, então. Exatamente, o Clé é você, né? Então, rapaz, salve para vocês aí. Eu tava com um problema gigantesco aqui com o Hangout, que eu tive que fazer uma nova configuração, reiniciar tudo. Cara, deu um trabalho. Eu tava ouvindo a sua voz, mas não tava vendo ninguém. Enfim, eu tenho um problema gigantesco aqui. Desculpa aí atrapalhar aí a sua explicação, mas agora eu sei que eu tô online, eu tô com vocês aqui. Salve aí, você, irmão. Salve aí, o Herbert. Um abração para todo mundo aí, vamos que vamos. Eu quero entender o que vocês estão falando, porque eu cheguei já atrasado por causa desses problemas aqui, mas vai passando a ideia aí, meu irmão. Eu vou fechar aqui mesmo. Diogo, antes disso, eu queria chamar a galera aí para que, se vocês não estão entendendo alguma coisa ou tem alguma pergunta para fazer, deixe suas perguntas. Mas antes, escreva pergunta, né? Antes de perguntar, escreva pergunta no chat e depois faça a sua pergunta. Vai lá, Diogo. Tá. Sabe quem me ensinou? Vocês sabem quem me ensinou sobre infinitudes? Um cara chamado Alexander Shulgin. Ele já é falecido. Ele é o criador do MDMA. Ele é o cara que fez o êxtase, tá? Ele morava na Califórnia, tinha um laboratório em casa. É bem coroa ele, a mulher dele também trabalha na área de química biológica, mas ele foi um gênio. Ele criou ele criou mais de 100 compostos químicos novos, inclusive inclusive da canela vermelha ele fez o MDMA, e ele é um gênio. E foi meu pen friend. Na verdade, antes da internet, quando eu ainda era um guri, ele era meu pen friend. E era com ele que eu trocava ideias de química biológica, isolamento proteico, etc. e tal. E foi ele, através da química biológica, que me elucidou com total clareza a questão das disparidades, das infinitudes, e me deu o início do que seria o estudo de cálculo infinitesimal, que depois eu não uso cálculo infinitesimal, então eu nem consigo mais fazer uma prova de cálculo infinitesimal, nem tenho o menor interesse. Mas foi o Alexander Shulgin, é uma figura histórica, né? É o cara que os Estados Unidos tentou sacanear e ele vendeu 50 galões de êxtase para os Hells Angels e assim começou a história do êxtase no mundo. Mas enfim, então o que acontece? Existe uma teoria que diz que há uma força por trás do universo, tá? Essa força já foi confundida com o eletromagnetismo, ela já foi confundida com a gravidade, ela já foi confundida com uma série de coisas. Ela é o que o pessoal gosta de chamar de éter, de vril, etc. e tal. E essa energia, ela existiria e ela seria oriunda de partículas semelhantes ao táquion. Só que o táquion é uma partícula que, quando perde energia, se movimenta mais rápido. Então, talvez ela fosse uma partícula residual da interação taquiônica recorrente universal.
ela seria o efeito taquiônico, tá? E qual seria o grande lance dela? Nada realmente estaria completamente desprovido de energia. Mesmo que um corpo tivesse a 0 Kelvin, paradinho, e você considerasse ele isento de energia, se você simplesmente aproximasse um outro corpo, outra matéria dele, o fenômeno da aproximação aconteceria. A gente aprende esse fenômeno de aproximação hoje em dia como gravidade, mas a gente não está aqui falando de gravidade, até porque a experiência foi feita sob a gravidade terrestre e a movimentação não foi vertical horizontal, foi uma movimentação lateral duplicada, né, em espelho. Então, isso foi uma das formas de se caracterizar que a gente estava lidando, que a humanidade estaria lidando com algo diferente do que seria a curva gravitacional. Quando a gente exprime gravidade, por exemplo, você vai calcular como uma partícula se desprende de um átomo e viaja. Bom, ela tem que sair da força de atração desse átomo. Então você imagina que esse átomo é um puta de um planeta gigantesco e ele está exercendo uma força gravitacional. Quando você faz a equação para calcular as partículas, se você fizer um gráfico, esse gráfico vai começar com uma depressão e uma partícula se deslocando nessa depressão e um corpo suspenso nessa depressão. Essa depressão simboliza a força de atração particular, tá? Ela também pode simbolizar a gravidade se a gente estiver falando de grandes corpos celestes, etc. e tal. E você também pode expressar, tem uma forma como os físicos estão expressando essa possibilidade dessa força de atração que seria a causa e a explicação do efeito Casimir, que é essa atração da massa por algo que não necessariamente seria a gravidade, em um ambiente em que você tem um espaço livre de partículas entre esses corpos. Também está sendo, essa equação também está sendo essa depressão no gráfico, quando você idealiza a equação de Schrödinger, ela pode simbolizar, na verdade ela simboliza exatamente essa força que mantém aquela partícula dentro daquele movimento orbital, entendeu? Então você vai ter que ter primeiro, a priori você tem que ter uma força que projete aquela partícula para fora do campo orbital dela. E geralmente para você fazer isso, você precisa de uma energia, de um excedente energético estúpido, absurdo. Você não espera que uma energia tão sutil possa perturbar a matéria ao ponto de levar matéria ao encontro de matéria. Diogo, tem uma questão aqui. A energia que contém, né, na galáxia, né, no universo, na verdade no universo, essa energia que os físicos falam que começou tudo pelo Big Bang, né, uma grande explosão, e que o universo está se expandindo. E dentro dessa explosão, nós temos aí a criação de várias galáxias, planetas, estrelas e até buracos negros. E essa energia, ela é uma energia que funciona como implosão, é uma energia de implosão ou explosão. E é por isso que os planetas são arredondados e tudo na natureza arredondado. Existe uma energia que compacta igualmente, por igual, todas as coisas que possuem uma massa mais densa? Cara, quando eu estava conversando sobre gravidade, há muitos anos atrás, quando eu aprendi na escola, eu aprendi antes em casa, depois na escola a gente deu a definição de gravidade, e a definição de... voltando. E aí eu cheguei e falei, você falou para mim que gravidade era uma força que te espreme contra o planeta. E eu estudei na escola hoje que gravidade é uma força que te puxa contra o planeta. Qual é a diferença? Aí ele virou e falou,
a diferença é básica. Aí ele foi e pegou uma boneca, né? Tipo uma bonequinha da minha irmã, assim. Apesar de que ela tinha poucas, brincava mais com dinossauro, essas porra, mas tinha lá a bonequinha. Ele pegou um globo terrestre, né? Um mapa mundi em forma de globo, e pegou a bonequinha e falou: olha só, se eu segurar ela, se eu exercer atração para ela, imagina que ela é um ímã. Só que você imagina que o cabelo tem uma densidade magnética, o sangue tem outra densidade magnética, a unha tem outra densidade magnética. Então, se for alguma coisa que está te atraindo, literalmente, e outras forças estão atuando em outras direções, seria mais natural que nós observássemos fenômenos como o nosso cabelo ficar em pé sem um choque elétrico com muito mais facilidade, dada a diferença de proporção, de massa, a diferença física, estrutural, conceitual entre um fio de cabelo e o dedão do seu pé, por exemplo, tá? Apesar de você conter queratina em ambos, um é praticamente só feito de queratina, o outro é feito de uma série de coisas. Agora, se você pegar essa boneca da Suzy, então, e colocar ela em pé no mapa mundi, o cabelinho vai ficar para baixo, tudo bonitinho para baixo, não sei o quê. Se você colocar ao contrário, digamos que o pezinho dela, ela está sendo atraída, o cabelinho fica caído para baixo, assim, fica arrepiadinho, porque você vai ter que sustentar ele de alguma forma. Digamos que a Terra puxe o cabelo também. Só que o problema é que quando você faz uma atração magnética, tá? Quando você exerce uma atração magnética, a potência de atração vai variar de acordo com as qualidades magnéticas dos objetos. Se ele é paramagnético, diamagnético, ferromagnético, e os novos nomenclaturas magnéticas que na época não existiam, tá, galera? Na época só existia paramagnético, diamagnético e ferromagnético. Hoje em dia tem 6 nomenclaturas referentes a capacidades e qualidades magnéticas, inclusive de novos sólidos, tá? Então, o que acontece? Ele falou, agora, por exemplo, se essa força está empurrando e ela te empurra contra o globo, mesmo por baixo ou por cima, você vai ter o fenômeno dos cabelinhos, de tudo muito perfeitinho. Eu tô te dando um exemplo banal, guri, tá? Eu não sei, eu nunca fiz, não tem como eu fazer uma experiência disso. Eu acho que a gravidade é uma força que te empurra contra as coisas e a sua escola acha que a gravidade é uma força que te puxa contra as coisas. Como isso vai ser resolvido, eu não sei. Você pensa da forma que te ajudar a resolver melhor os problemas. Então, eu prefiro pensar que talvez eu estivesse conversando com meu avô sobre a teoria taquiônica e que talvez essa energia, entenda energia como força motriz, tá? Em física, quando a gente fala energia, é força motriz, é potencial de movimento, tá? Então, você pode traduzir luz em potencial de movimento, som em potencial de movimento, eletricidade e, obviamente, você pode transformar potencial de movimento em qualquer outra forma de energia. Então, quando a gente está falando em energia disso, mas enfim, quando a gente fala de energia, a gente está falando de potencial cinético. Potencial cinético, tá? A gente está trabalhando, aí a gente está falando da física newtoniana, que na verdade é a física hipatiana. Newton usa os estudos de Hipátia, de movimento retilíneo, variação de movimento, o experimento de Hipátia de soltar o saco de areia no convés do navio com um anal se movimentando numa velocidade X para ver se o saco de areia acompanharia a Terra ou se ela acompanharia e se manteria na velocidade da nau, caindo para o espectador, aparentando ter uma queda livre, sem movimento. Isso foi um experimento feito por Hipátia no século I. E isso é a base da física de Newton. Tá? Quem fizer meio estudo sobre Hipátia e sobre as leis de Newton, o que você vai descobrir são as leis de Hipátia. Newton fez uma coisa fabulosa, ele traduziu matematicamente as leis de Hipátia. Mas a Hipátia também só não fez isso porque ela foi morta antes, né? Mas tudo bem. Então, foi morta, aliás, na única vez em que proto-cristãos se juntaram com proto-judeus e se juntaram com o que seriam os proto-islâmicos
e eles se juntaram só para destruir a meleca da Biblioteca de Alexandria e matar qualquer um dos escolásticos que se opusesse. Como a Hipátia, além de tudo, era campeã de boxe, era boxer, e era boxer absoluta, isso é muito interessante, né? Ela boxeava contra homens, e era também maestrina de pundilatos, de boxe, e obviamente ela era tida como uma pessoa muito perigosa. Então, no caso dela, não teve bagulho. Quando pegaram ela, já foi direto desmembrada, entendeu? Já foi logo tocado o zaralho. Mas a grande verdade é isso, só para explicar que a gente está falando de física newtoniana, que não é newtoniana, é newtoniana também, porque, claro, Newton complementou ela, mas o nome deveria ser física hipática newtoniana, tá? Porque o primeiro registro que a gente tem, na verdade, da física newtoniana foi feito por Hipátia. Então, o que rola? Eu prefiro pensar assim, cara. A minha teoria taquiônica é feita baseado nessa capacidade de um espaço estar completamente livre de energia e, de repente, energia se fazer nele, tá? Basicamente é isso. É galgado nisso que as teorias de ionização de materiais estão começando a se desenvolver. E a gente acompanha o canal do Herbert, né, e o seu canal, e a gente sabe que vocês têm um grande conhecimento nessas teorias. E eu até acompanhei aí uma parte que fala sobre essa ideia aí de que a força gravitacional que vem aí do éter ou do plasma, ele faz essa força, no geral, né, tanto em cima como por baixo do planeta. Então, se viesse somente por cima, você fosse como um chumbo dentro da água, né? Ia parar diretamente deitado lá embaixo, sem poder se mover, como uma árvore, né? Mas como também tem por todos os lados, você vem de baixo para cima também e tem como você se locomover através dessa porcentagem a menos. Sim. Que vem de baixo para cima, é isso? Estou mostrando aqui essa tela, né? Esta bola azul representa o planeta Terra. Esta bola amarela representa a Lua, né? Então, pela teoria de Einstein, né, que nós temos aí, no caso, o planeta, ele tem um peso que exerce sobre essa energia do universo, né, que é uma malha, na verdade, que ele pesa ali e rodeia. Tem até imagens sobre isso, acho que Diogo pode até puxar umas imagens aí. Te interrompendo. Essa imagem aqui, Isso. Então, aqui tem uma curva. Observe que aqui tem uma curva, né? Aqui está a Lua e aqui é o planeta Terra. E existe uma curva, né, um dobramento. A Terra está afundada nessa malha e a Lua também está um pouco afundada nessa malha. Mas projeta uma curvatura na malha, né? No espaço-tempo, no caso, ou na energia do universo. Está acontecendo essa curvatura. Então, a Lua, ela não pode, né, ir em encontro ao planeta Terra. A Lua, ela não consegue subir esse morro, né? Ela não consegue subir, então ela permanece aqui. Objetos menores, eles conseguem colidir com a Terra, como meteoritos, porque a massa deles é menor. O sobrenatural é tudo aquilo que você não entende. Um grande abraço a todos, fiquem em paz e até mais.